Antes de começar o nosso podcast, Você Pode Mais com a doutora Ingrid, eu quero agradecer aos meus patrocinadores. Em primeiro lugar, quero agradecer a Law Offices of Michael Morcillo. Michael é advogado americano que fala português e tem um escritório de advocacia que se dedica a defender as pessoas que têm sofrido acidentes de todas as classes. Michael Morcillo tem mais de 30 anos de experiência e é um advogado renomado aqui na área de Fort Lauderdale. E também quero agradecer e mencionar a Boscovic Turismo, uma agência de turismo localizada em São Paulo, no Brasil, e que tem clientes no mundo inteiro. A Boscovic Turismo se especializa em todo tipo de viagens, de grupos, turismo e pacotes para vir para os Estados Unidos e para todos os outros países. Espero que vocês possam patrocinar aos nossos patrocinadores e agora vamos ao nosso podcast. Olá, estamos aqui novamente. Eu sou a doutora Ingrid Domingues McConville e aqui é o nosso podcast Você Pode Mais. Hoje eu tenho um convidado que ele é médico há mais de 20 anos, ele é cardiologista e se especializa em cardiologia intervencionista e também ele é um quase novo imigrante aqui nos Estados Unidos que está vindo para cá para prestar consultoria na área de saúde. Está comigo hoje o Dr. Rizieri Gomes. Seja bem-vindo, Rizieri. Obrigado, Ingrid. Um prazer estar aqui com você. Eu venho acompanhando o seu podcast com pessoas ilustres e estar aqui para mim é uma grande honra. Obrigada. A honra é minha de você ter aceito o nosso convite. Rizieri, hoje vamos falar um pouquinho sobre quem é você, o que você fazia no Brasil. Sabemos que você é cardiologista, é médico, mas um pouquinho mais da sua vida profissional, mas levando sobre quando que você tomou essa decisão, quando começou o seu planejamento de vir para cá, essa ideia de mudar para os Estados Unidos. Como é que nasceu isso dentro da sua vida? Perfeito, assim. Minha história ela começa em São Paulo, capital, quando eu terminei a residência e saí no mercado de trabalho. E muito incomodado no sentido de... a gente vem de uma formação muito técnica, onde você aprende a cuidar muito sobre sintomas, pacientes, doenças. Eu sempre falo que dificilmente um médico estuda nada além de doença dentro da faculdade. Então, a gente começa a construir um mercado. E quando eu comecei a avaliar o mercado de saúde brasileiro, ele vinha crescendo numa velocidade que eu falei, a demanda está retraindo e a oferta está aumentando. Ou seja, o mundo não remunera importância, ele remunera escassez e excepcionalidade. Então, eu falei, vou estudar o quê, então? Eu vou para a dinâmica de gestão. Comecei a buscar um pouco mais de conhecimento em gestão. Fui fazer administração hospitalar, fiz gestão em negócios, fora da área de saúde, fiz gestão executiva em saúde e daí comecei a trabalhar com a parte de implementação de serviço. Nessa época, uma empresa me convidou para ir para Manaus. Eu falei, meu Deus, para ficar 1 a 2 anos instituindo o serviço, definindo o processo, criando um serviço de angioplastia primária. Uma consultoria? Uma consultoria e também a parte mesmo de execução. Porque o que é angioplastia primária? Você teve um infarto, um heart attack, e você tem um tempo para poder atender aquilo. E o tempo máximo, padrão ouro, 90 minutos. Então, lá você não tinha, naquela época, nós estamos falando de 15, 16 anos atrás, você dependia de várias pessoas. E a ideia era instituir processos para que as pessoas elas saíssem, mas o processo existisse. Então, nós fomos para lá, instituímos esse processo, alinhamos com todas as operadoras de saúde para viabilizar isso, porque reduzia taxa de mortalidade, reduzia tempo de afastamento da pessoa do seu labor. Ou seja, você melhorava a qualidade de vida de uma sociedade. E essa transformação gerou, porque como esse hospital foi o primeiro, começou gerando outros buscando, correndo atrás. E isso fez com que dentro da cidade a gente fosse assumindo outras consultorias. Então, o que era para ficar 2 anos, se tornaram 15. Nossa! E daí eu falei, poxa, ok. Daí me casei, tive um filho. Eu fiquei imaginando, poxa, o maior patrimônio que eu posso deixar para o meu filho, e isso meu pai já havia me falado, é o estudo. E eu falei, o que eu posso dar para ele que eu não tive? Daí
morando em Manaus para cá, um voozinho direto de 5 horas, né? Mais barato do que viajar Manaus-São Paulo. É verdade. Então, eu falei, poxa, eu vim para cá e comecei a ficar como na área de gestão, você entra em hotel, você observa o funcionamento do hotel, o que eu posso aplicar dentro do meu negócio? Você começa a ver referências. E eu olhava aquilo e falei, caramba, como esse país, a economia pujante, as coisas funcionam, tudo de forma regular. Tem os seus desafios, sim, mas falei, isso me atrai. E independente de qualquer cidadezinha que você ia, tinha toda a estrutura para a cidade funcionar. Tudo independente igual. Do tamanho. Falei, caramba, isso aqui é feito à mão, isso aqui é desenhado, é um processo. Falei, isso aqui é minha cara, eu sou um cara bem organizadinho, assim. E eu falei, quero vir. Aí, como fazer isso? E quando foi isso? Que ano foi isso? Isso foi 2016, 2015, 2016. Então, começou bastante, há muito tempo, né? Nossa, são 8 anos? 8 anos atrás. Daí, conversando com um amigo, esse amigo falou, Rizieri, estou fazendo o processo. E eu conversei com uma empresa, se a gente juntar mais você e mais uma pessoa, dá um desconto. Eu falei, meu amigo, meu nome é desconto. Então... Vamos lá. Daí fui conversar com a minha esposa, naquele momento ela não tinha interesse. Eu falei, mas eu vou fazer mesmo assim. Você fez escondido? Fiz escondido. Oh, meu Deus. Paguei o processo escondido. E depois falei, olha, eu paguei o processo. Não tenho interesse, não tenho interesse. E as coisas começaram a andar. O meu amigo, ele fez toda a papelada. Daí ele mudou para cá, já com tudo aprovado, no Covid. No Covid, quando reabriu, ele veio para cá. E o meu não tinha nem entrada, nem recolhido a papelada. Passado toda a situação, e a gente tem uma clínica dentro da cidade ali, uma clínica bem posicionada, tivemos um desafio grande no Covid, porque a gente cumpriu o propósito, né? Não fechamos, né? Somos médicos e temos que atender a população. Você não fechou durante a Covid? Não, a gente atendeu a população. Porque imagina o seguinte... Se você tem um assaltante na tua casa, você liga para a polícia fala assim, a hora que ele for embora eu vou. Então não faz sentido. Se você faz medicina para cuidar da pessoa quando ela precisa de você, quando ela precisa de você, você tem que estar ali. Isso chama risco ocupacional. Todas as profissões têm e na saúde não é diferente. Então a gente chamou o time todo da clínica, falamos, nós somos uma parte importante da assistência à saúde na cidade. Então, quem não estiver seguro de estar aqui, não precisa vir. Mas nós não vamos fechar porque vamos cumprir o nosso propósito, que é cuidar de pessoas. E ficamos, assim, 95% do time ficou. Desde da recepcionista aos técnicos e a equipe médica. Nós ficamos e atendemos, cumprimos ali o nosso propósito. O que veio depois? Os desafios de lidar com fluxo de caixa. Porque a gente teve diversos problemas, operadoras de saúde... E, enfim, falei, cara, faz parte da vida da gente. E quando que você decidiu, bom, agora, já que ela sabia do processo, né? Daí ela quando chegou, é que você deu entrada mesmo? Ela chegou e falou assim, cara, não dá esse país. Não... Ela falou bastante revoltada com tudo que estava acontecendo. Falei, daí a gente veio, vamos fazer uma viagem. E daí, nessa época, eu já tinha um segundo filho. Eu falei para ela, olha, o Lucas está crescendo. Eu queria dar uma oportunidade melhor para ele. Uma oportunidade de conhecimento e estudo maior. E das duas, uma, ou a gente sobe, ou a gente desce. Porque eu falei, vamos estudar em São Paulo. Qual que é o melhor colégio lá em São Paulo? Um que seja bilíngue, que dê oportunidade para ele. Mas eu não gosto de São Paulo. Eu falei, então tem a opção de subir. Eu falei, mas eu não gosto. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma viagem. Daí nós viemos para cá, fizemos uma viagem para o interior. E ela ficou deslumbrada com o interior. Para onde é que você foi? A gente foi subindo por várias cidadezinhas da Flórida de carro. Eu adoro dirigir, adoro. E a gente, primeira viagem que a gente fez no interior, a gente fez a Califórnia, passando por todas as cidadezinhas, ficando em hotéis pequenos. Ela passou por Irvine, ela achou uma cidade maravilhosa. Conheço. E daí, viemos para cá, ficamos mais uma semana rodando. Todas as cidades funcionam. Tudo igual, não é? Não é que é tudo igual, mas se você precisa... A infraestrutura de uma cidade grande, se você for na pequenininha, lá tem o Corpo de Bombeiros, lá tem o polícia, lá tem o mercado, lá tem a Target, lá tem o Publix, lá tem tudo. E a educação das pessoas, assim,
as pessoas falam, nossa, que filhos lindos, nossa, tua roupa tá maravilhosa. Daí, assim, acho que ela recebeu uns 4 ou 5 elogios. Então, vocês se sentiram acolhidos aqui. Demais, demais. Então, assim, às vezes as pessoas elas falam assim, porque ele é distante. Não é distante. Não é, não. Não é. Não é. Ele é pragmático, sim. Ele é objetivo, não é enrolador, né? Porque a vida é muito simples aqui, assim, tipo, 2 mais 2 são 4, né? Então, e isso sempre me cativou e também conseguiu cativá-la. Mas daí, a hora que ela decidiu, minha esposa, quando decide, ela vai. Em 20 dias, a gente levantou todas as documentações. Toda. E de cartas e tudo, assim, ela levantou. E eu já tinha feito, então eu já tinha todo um trabalho, eu já tinha criado uma estratégia, vou me posicionar no mercado local. A gente trabalhou com várias estratégias de marketing. E aonde que seria? Bom, não pode te interromper. Então, quando você fez o seu planejamento, você decidiu que você ia seguir esse rumo de vir para cá e transferir o seu conhecimento de consultoria na área de saúde para pequenos hospitais ou clínicas aqui nos Estados Unidos, que você poderia ajudar com o seu conhecimento, correto? Correto. E aonde que onde você pensa se estabelecer profissionalmente aqui? Em que cidade? Hoje, o nosso foco é uma cidade onde a gente consiga ter um movimento interessante de pessoas. Então, e conciliando com as escolas para os meninos. Né? O foco principal são escolas. Sim. E isso já define um pouco a cidade. Onde você vai morar. E é uma cidade que tem oportunidade de ter acesso a empreendedor. Eu falo assim que toda pessoa que muda para cá é empreendedor. Os Estados Unidos tem uma classe média forte. A classe média forte gera emprego, gera receita. E mais uma coisa que me atrai. E então ficou ali muito. A gente tem amigos em Weston, mas eu fui para Weston, a cidade é linda. É bonita, é muito linda. Parece uma casa de boneca, assim, tudo muito perfeito. Você fala, isso aqui não deve ser de verdade, deve ter algum problema. Aí você roda na cidade. Mas eu falei, cara, mas não tem grandes oportunidades, que são cidades... Ela é um pouco fechada. Né? Então a gente acabou optando por pensar em Boca Raton. É uma boa opção. Boas escolas. Excelentes escolas, tem uma qualidade de vida boa. Boca é muito bonito. E tinha muita opção de networking, de contato de pessoas. Então, tem muitos hospitais, muitas clínicas. Legal. Deixa eu te falar, o que você tem achado, já que você está nesse vai e vem, esperando o seu processo finalizar, o que você está achando da alimentação americana? Você, como cardiologista, imagino que você tenha vários pacientes e você fala no assunto de obesidade, o quanto é um problema aqui nos Estados Unidos, é um problema gravíssimo. Não sei se é muito no Brasil, mas aqui é muito grave, principalmente no interior, nas pequenas cidades, no meio do país. O que você tem achado? Você acha que esse problema de obesidade é afetado pela alimentação? O que você acha quando você compara a alimentação brasileira com a americana? Porque, infelizmente, o brasileiro, nós também, no Brasil, estão chegando mais para o fast food, né? Tem muito no Brasil hoje em dia que talvez há 50 anos atrás não tinha. O que você acha? Eu observo o seguinte, os Estados Unidos é o país das opções. Então, você tem acesso a comida saudável muito mais barata do que no Brasil. Porém, saúde optativa. Ela não é uma coisa emocional. Você não acorda de manhã, hoje vou cuidar da minha saúde. Saúde é algo intencional. E você percebe o que é saúde o dia que perde. O dia que a doença chega, você percebe o que é saúde. Então, eu preciso acordar de manhã querendo ser saudável. Porque aqui não falta opção para você não ser saudável. Esse é um ótimo conselho. Querer acordar de manhã e ser saudável. Você precisa ter intenção. Gostei. A saúde, ela é intencional. Eu vou buscar minha saúde. Por quê? Porque eu quero buscar minha saúde. E você vai começar a pensar na tua vida. Olha hoje, assim, Ingrid, para tudo e vê a tua vida. O que você faz por você? Você dorme, você se alimenta e você faz atividade física. O resto do dia você está fazendo para parente, para cliente. Você, então, né? Tipo, sempre tem um cliente te ligando que está no desespero, né? É verdade. Então, assim, poucas coisas na vida, depois de um certo momento, você faz por você. Hoje eu vou parar aqui para ler um livro, porque eu preciso desse livro. Ler um livro? Então, você fala assim, não tem tempo, porque a vida toma uma dinâmica que você não para mais de trabalhar. Então, assim, quando eu vejo hoje, Brasil, mais de 60% da população está acima do peso. Tem sobrepeso e obesidade. Mesmo?
Mais 60%. Mas não era assim, não, né? Você Não é muito era. jovem, você é muito Obrigado, jovem. obrigado. Mas, digamos, há 50, você nem era nascido, digamos, há 50 anos atrás, nossa, o Brasil, a mulher brasileira sempre foi conhecida como aquele corpo esbelto, que o americano, aquela visão da mulher brasileira, da garota de Ipanema. Mas hoje em dia também está esse problema no Brasil de mudando obesidade. bastante. E você acha que é por causa dessa falta de intenção de saúde ou a alimentação também está mudando? O padrão alimentar mudou. A gente teve aí, final da década de 90, uma explosão de fast food. A gente imagina assim, a economia no Brasil começou a abrir de 86 para cá. Mas final da década de 80 até metade de 90, você não tinha grandes acessos. Quem que saía para comer no restaurante? Era comemorações muito importantes. Hoje não. Se você for colocar na ponta do lápis, é mais barato você comer fora do que comer dentro de casa. Você não vai gastar tempo, né? E vai para o fast food. Então, assim, você falou uma coisa importante. Eu recebo muita gente no consultório, muito idoso magro, sendo levado para um neto obeso. Então, não tem como colocar genética. Os estudos estão aí demonstrando que 95% dos obesos são por comportamento e não por genética. Não por genética. Só que no Brasil a gente tem um comemorativo a mais. A gente tem um padrão alimentar de um país que foi da colonização, uma colonização de exploração. Então, a mão de obra era braçal. Então, culturalmente, fomos um país que precisávamos de uma fonte de energia muito grande, que é o carboidrato. Hoje nós não trabalhamos de forma braçal, mas continuamos comendo. Qual que é o prato do brasileiro? Arroz com feijão. Arroz com feijão. Lá para o norte, que não tinha onde plantar arroz, a farinha. No sertão, a farofa. Ou seja, alto valor de energia, pouco nutriente. Então, você continua comendo muita caloria. Aqui nos Estados Unidos, tudo por mais $1, você é o maior vendedor de batata fritas do mundo, o McDonald's. O McDonald's, e é gostosa. Por isso que faz mal, né? Então, assim, a hora que você começa a observar isso, daí você vê como que você brincava quando tinha 10 anos de idade e como uma criança de 10 anos de idade. É completamente diferente. Eu vejo o meu neto, se bem que a minha filha, ele é bem ativo, mas eu me lembro, o meu marido é americano, então a vida dele sempre foi muito diferente da minha, porque ele foi criado em Pittsburgh, que é na Pensilvânia, e de uma família que tinha 5 meninos, né? Então ele sempre me falava que às vezes, na hora de dormir, que todos os coleguinhas, todo mundo brincava lá fora. Eu tive essa época também de brincar lá fora, mas brincar sim, brincar de amarelinha, de rua mesmo, né? E depois minha mãe gritava, que a gente morava no Georgia, sobe! A gente subia para tomar banho, aí ia dormir. E ele, com tantos irmãos, ele sempre falava, poxa, às vezes na hora de dormir, a gente comia, né? Depois ia para fora brincar com todos os coleguinhas. E várias vezes ele dormiu no porch, como é que se diz? Na varanda, porque esqueceram dele. Fechavam a porta, era muito filho, e ele acabava dormindo lá fora no verão. E ficava ali quietinho, 6 aninhos, e a mãe era tanto filho, e tinha primo, e às vezes esqueciam dele. Então, isso não digo que é aconselhável, mas é uma infância. Não tinha videogame, não tinha esportes programados. Você pegava uma bola, juntava com um, batia na porta de outro e ia jogar. Hoje é tudo assim. Hoje você tem jogo de tênis das 3 às 4, das 5 às 6, vai brincar com sua coleguinha. Aí amanhã às 8, é tudo programado. Não tem aquele... Vai brincar. E hoje, assim, a infância, hoje nas escolas, lá, eu tenho 2 filhos que estão em ensino fundamental, tem um período de educação física. O que a gente observa agora? A gente vem pra cá, vai para os parques, a gente adora os parques. Os meninos da idade deles, os meninos são os monstros, penduram, fazem isso. Eu falo assim, você tá vendo? Você tá observando a diferença? O meu criado ali no apartamento, fazendo o quê? Lá em casa é o seguinte... jiu-jitsu, boxe, futebol, natação, música. Se não prestar para nada, estuda, né? Brincando assim, né? Eu brinco muito para eles assim. Eu falo assim, não, brincadeiras à parte, assim, o estudo é a base. Para qualquer profissão. Eu vejo os esportistas mais bem sucedidos são pessoas que têm o estudo, né? Independente da qualidade. Se você tem estudo, você tem tudo. Porque o conhecimento é um bem intangível, ninguém tira de você. Mas habilidade, a escola hoje não treina no Brasil. Você mesmo? Tem pouquíssimo, você tem que buscar coisas a mais. Você tem muito conteúdo para prestar para uma prova no vestibular. O meu filho está na 4ª série, ele tem um volume de matérias assim que eu não me lembro de ter tido. Ele já tem geografia desde a 3ª série, eu fui ter na 5ª. Você sabe também qual outra diferença também da saúde do americano, embora temos esse problema de obesidade?
E nós temos um cliente que está vindo justamente para estudar e falar sobre isso. O sistema de esportes colegial aqui nos Estados Unidos. É uma coisa inédita. Não tem muito... Acho que não... Estamos conversando, acho que não tem outro país que tem o que tem aqui. Porque o atleta americano, ele começa desse tamaninho, né? Ele começa no grammar school. Ele começa na idade do seu filho. Por exemplo, se ele joga futebol, natação, ele vai começar a aprender na escola com vocês. Aí, quando ele vai para o middle school, ele já vai para uma escola que tem um time de natação ou um time de tênis. Quando ele chega no high school, aí amplia mais ainda. E os grandes profissionais começam dos times colegiais das escolas e jogam um contra o outro, aí vai para a faculdade e aí se torna um profissional. Que no Brasil não tem esse empurrão de ter times colegiais. Você não vê uma família envolvida. O que a gente vê aqui, assim, são as famílias envolvidas nas escolas. Muito, muito. Aqui então, isso é verdade. Isso faz uma grande muito. diferença, né? Assim, hoje a gente passa por uma situação onde o pai e a mãe trabalham, isso por necessidade, por demanda, pelo estilo de vida. E normalmente o filho ele vai para a escola e volta da escola, e vai para a escola e volta da escola. Ele tem uma reunião depois da prova para ver como é que foi na prova. Aqui o que a gente observa de amigos que estão aqui, o quanto a família se envolve durante o processo educacional do filho, de escolarização. Então, você tem essa parte de jogos e os pais se envolvem. Tem amigos que participam de campeonatos no final de semana e o pai vai e leva. Mas isso é muito importante. Isso aqui é muito forte, porque os pais, a sociedade americana, ela ensina aos pais que você tem que controlar a educação dos seus filhos, né? Você, os pais, não as escolas, os pais. Então, por exemplo, eu sempre fui muito envolvida na escola dos meus filhos. Eu era presidente do PTA, que é a associação. Eu ia todo dia, ou trabalhando ou não, eu ia na escola todo dia, fazia voluntária, fazia bolo, fazia isso. Então, as mães fazem isso muito, e pais também. E isso, o que isso faz? Faz com que a criança veja que você faz parte da vida e promove também certas coisas. Os pais se envolvem muito também agora, está um movimento forte de comida, por causa da obesidade. Porque, historicamente, as comidas escolares não são as melhores, tá? Não são da melhor qualidade. É hot dog, hambúrguer, corn dogs, coisas que realmente não faz bem. Agora que está começando as escolas pedirem aos pais, ei, vem aqui, vem, o que vocês acham? Vamos escolher um cardápio melhor. Então, estão começando esse movimento, mas ainda a obesidade aqui ainda é um problema. E eu queria perguntar para você aqui nos Estados Unidos, quando você estiver já pronto para ir trazer o seu conhecimento, você vai focar mesmo na gestão de ajudar as clínicas? Você vai palestrar? O que é a sua visão? Então, eu sou palestrante, tanto na área de gestão como mudança de estilo de vida. Então, assim, o meu propósito é impulsionar pessoas, né? Negócios e pessoas. A minha ideia é trabalhar com gestão para clínicas, promovendo até mesmo como você... Porque quando você monta uma clínica, um negócio, seu objetivo é lucro. Como você ter lucro e ajudar pessoas? Como a gente conseguir falar um pouquinho mais de saúde para que as pessoas não fiquem doentes? Entende? Então, eu tenho uma formação que é a reta final da cardiologia. Se você não se cuidar, você vai cair comigo, que é a parte invasiva da cardiologia. Só que todos os dias eu vou nas minhas redes sociais falando como você pode se cuidar para não cair comigo. Então, hoje as clínicas elas têm um papel fundamental. As clínicas, os primary cares, eles têm um dever de aumentar o grau de consciência das pessoas. Porque o mercado da doença é alto. A gente vê o mercado de medicações cada vez aqui. Eu acho muito legal, assim, porque tem propaganda de remédio. Eu lembro do Crestor, que é um remédio para no Brasil tem tanto quanto tem aqui? Não pode ter propaganda na televisão. Bebida alcoólica, ok, mas remédio não pode. Né? Aqui então, é todo segundo. Todo o tempo todo. Assim, mas o que é o nosso objetivo como um profissional que está na linha de frente? Vamos fazer uma palestra para assim, aumentar o grau de consciência das pessoas de como se cuidar, porque vai para casa e come melhor. Tá, ele sabe que ele tem que comer melhor. Não existe ninguém que tenha dúvida de que comer saudável faz bem para a saúde, de que fazer atividade física faz bem para a saúde, de que dormir bem faz bem para a saúde. Duvido que alguém que está assistindo tenha esse tipo de dúvida. Porém, como começar a fazer melhor? Você acha que tem um limite? Por exemplo, você acha que é muito tarde para alguém? Ou isso pode ser
em qualquer idade? Por exemplo, para mim, já está muito tarde para mim? Então, essa é uma pergunta ótima. Existe um estudo americano que demonstrou que existem 3 marcadores que melhoram a tua condição cardiovascular, a prevenção cardiovascular. Não é idade, não é modalidade, não é sexo. É intensidade, frequência e duração. Se vocês tiverem curiosidade no YouTube, digitar lá sobre a São Silvestre, vocês vão ver um senhorzinho que há 3 anos atrás terminou aos 80 anos a prova da São Silvestre. Daí perguntado para ele há quanto tempo ele treinava, se ele treinou a vida inteira, ele começou aos 68. Uau. Ele começou a treinar aos 68. O problema é que qual é a tua disponibilidade de fazer a mesma coisa todo dia? Não existe nada mais difícil do que você fazer a mesma coisa todo dia. Mas a gente trabalha todo dia, não é? Você trabalha todo dia, você dorme todo dia, você come todo dia. Por que a gente, na hora de fazer algo como um exercício, a gente... não tenho tempo. Isso hoje, até me arrepia, assim, sabe? Hoje não posso. Não. Não, outra coisa também interessante na área de comida. Eu sou celíaca e eu tenho alergia a crustáceos e frango e muita coisa. Eu comecei a imaginar o que será que ela come. Muita coisa. Então, eu penso assim, por exemplo, um exemplo, ontem eu comprei um bolo, meu marido, ele é americano, ele adora doce, ele sabe que não pode comer, mas vive me pegando, não tem nada, nothing in this house, não tem nada para comer. Aí eu comprei um bolinho lá que não tinha muito açúcar, feito lá para uma pessoa, e botei lá, né? Aí ele falou, eu não quero doce nessa casa. Eu falei, então, e era sem glúten. Eu comprei sem glúten para se eu quisesse provar, né? Olha, o bolo não dura 1 hora. Aí eu falei com ele, mas cadê o bolo? Eu comi. Eu falei, mas você não tem disciplina de comer um pedacinho? Não aguento. Então eu falo, por exemplo, se eu comer glúten, eu posso até chegar ao ponto de realmente ter coisa muito sérias, consequências seríssimas. Então eu não como. Então qual a diferença de eu não comer glúten e não comer aquele outro pedacinho de bolo? É porque eu não posso, eu sei que eu não posso. Então eu sempre falo assim com ele, se você não tem o poder de falar não para um bolinho, você não vai conseguir abaixar o seu açúcar, você não vai conseguir fazer essas coisas. Isso é fundamental. Você falou uma coisa aí que é super importante, Ingrid. Não subestime os seus 5 sentidos. Você vai perder. O que acontece? O teu cérebro busca dopamina a qualquer custo, o tempo todo. E a dopamina tem várias fontes. Uma delas é a comida, o açúcar. É a dopamina de curto prazo. Em menos de 1 minuto, o teu marido está ali, com aquela cara de prazer dele. Entende? E, assim, não é assim, só não é força de vontade. Então, assim, eu posso te falar, assim, eu já pesei 128 quilos. Nossa, então, oh my God, assim, 128 quilos? Não. 128 quilos. 128 times 2. That's 16. That's 256 libras. Uau. Então, assim, eu sei de todas as desculpas que as pessoas podem me dar. Eu já dei todas. Já dei todas. Entende? Então, assim, eu continuo pensando com a mesma cabeça. Mas só que o que eu faço? Não tem em casa. Porque às 2 da manhã, quando você acorda para pegar um copo d'água, e se você sabe que tem um chocolate na geladeira, você vai pegar. Então, assim, você me falou lá do todo dia que eu falei que arrepiei, porque eu me exercito todos os dias. Eu exercito logo pela manhã. Porque daí eu já cumpro o meu compromisso comigo mesmo, aquele momento de meditação, eu corro, eu contemplo a natureza, aprendi a agradecer mais do que reclamar, sabe, pelo básico. Às vezes a gente entra, eu ouvi uma frase assim, imagina que Deus tivesse a oportunidade de tudo que você reclama da tua vida desaparecesse. Aí você reclama do trânsito, some o trânsito. Reclama do calor, daqui para frente só chuva e neve. Reclama dos filhos, tá bom, você não tem filho. O marido reclama, também não tem marido, fica sozinho. No final do dia, acabar com o quê? Então, assim, aí a gente esquece de agradecer. O copo meio cheio. Não, cara, agradece pelo copo. Tem gente que não tem o copo. É verdade. Entende? Então, assim, você começa a ressignificar um pouquinho a tua vida e entender que foca naquilo que depende de você. Porque o que não depende de você, você tem que entender o porquê que aconteceu aquilo para que não aconteça novamente. E saúde é a mesma coisa. Quando eu optei por fazer a mudança, eu falei, eu vou colocar uma meta de 800 gramas mês. Mas todo mês. Em 1 ano dá 10 quilos, em 2 dá 20, em 3 dá 30. Só que em 2 anos e 7 meses eu perdi 42 quilos. E o que você fez, curiosa? Atividade física. E alimentação. Comecei a reduzir o valor de calorias,
e praticar atividade física todos os dias. Mas você faz atividade física todo dia? Eu falei, não, só o dia que eu como. O dia que eu como, eu malho. O dia que eu não como, eu não malho, porque o objetivo é déficit calórico, né? E o que você acha dessa moda agora, dos remédios de diabetes que estão sendo usados para emagrecer, né? Que o intuito deles é para quem tem diabetes, mas eu vejo tantas pessoas, inclusive muitas amigas, que estão comprando essas formulações do Mounjaro, do Ozempic, porque o seguro, aqui nos Estados Unidos, um seguro só vai pagar um remédio se ele é autorizado para o seu uso para alguma coisa. Por exemplo, se você tem diabetes e a sua médica te prescreve o Mounjaro ou Ozempic, você vai ser um custo baixo. Acho que a média é $10 por mês. É bem barato. Mas tem várias colegas que estão pagando $500, $600, né? É mais ou menos. De formulações, não é o Ozempic ou o Mounjaro. O que você acha sobre isso? Você começa a observar assim, o comportamento das pessoas. As pessoas elas não querem emagrecer. Elas querem um caminho fácil. Elas querem ser emagrecidas. Essa é a diferença. Então, assim, quando você começa a ter o uso extrapolado, né, em excesso, daí a gente começa a ver matérias. Efeito colateral, efeito colateral, efeito colateral. Está escrito na bula. Todos os efeitos estão escritos na bula. Desse tamanho, né? Mas assim, só que assim, para quem precisa, o benefício é tão superior que o efeito colateral é irrelevante. Mas para quem quer perder 3 quilos, para quem quer perder 10 quilinhos e que não está disposto a ir lá fazer atividade física, em se restringir do ponto de vista alimentar, porque é super difícil. É difícil. Cuidar da saúde é difícil, mas mais difícil é cuidar da doença. Então, assim, quando você entende que você é responsável por onde você está, olha bem para onde você está agora, para tudo. Tá vendo? Você está aqui, culpa sua. E culpa não é algo negativo, porque você pode estar super bem. A culpa também é sua. Ninguém As te fez gordo. As escolhas te levaram onde você está. Se o lugar é ruim, foram as suas escolhas. Se o lugar é bom, foram as suas escolhas. Então, assim... E ninguém te força a comer? Nada. E você também não é uma árvore que não pode se mover do lugar, né? Sim, você é moldável, o comportamento, qual é a tua obsessão pelo teu resultado. Então, hoje, quando eu vejo pessoas correndo riscos porque você não sabe o que você está tomando, o que mais me espanta, sabe, é a gente ver colegas comercializando. Entende? E dizendo para o paciente que é a mesma coisa. E não pode. E não é a mesma coisa. Tem nota dos laboratórios dizendo que eles não comercializaram matéria-prima para ninguém. Nota oficial, está no site. Então, o que são essas formulações? Não é exatamente o Ozempic? Você pode até ter a semaglutida, mas como é que é o mecanismo de ação? Tem teste de segurança, foi testado, foi avaliado. Às vezes não tem nenhum teste, não tem nenhuma avaliação. E as pessoas estão vendendo como, pessoas comprando como, daí tem um efeito colateral, daí tem problema, daí o remédio que é ruim. Mas assim, o que é importante? Tem indicação para uso de obesidade. Sim, não é para emagrecer quem não é obeso, porque o obeso ele tem um distúrbio metabólico sério, importante, e que ele precisa de acompanhamento. Só que as pessoas elas estão usando para uma festa no final do ano. Vou ter uma festa daqui 3 meses, então eu vou fazer o uso, porque daí eu entro naquele vestido, ou eu vou estar com uma aparência melhor. Você sabe o que aconteceu? Eu sou acompanhada por uma endocrinologista, além de tiroide, essas coisas que chegam com a idade, né? E ela estava me falando que ela tinha um número gigantesco de pacientes que estavam sem poder tomar o remédio, porque eles têm o diabetes. E são pessoas também que são diabéticas e são obesas. Na época dos Oscars, eu não sei se apareceu essa notícia no Brasil. O Oscar geralmente é em março, se não me engano. Quando começou em novembro, começou a falta dos remédios, porque as artistas, milhares, até artistas que não são conhecidas ou pessoas que queriam aparecer e ir na festa dos Oscars, começaram a acabar com o estoque dos médicos, dos remédios e as empresas de farmácia que não estavam conseguindo, a demanda era tanto que ficou faltando para pacientes que os médicos tiveram que pensar em outros remédios, começaram a tomar o metformin um pouco mais para tentar melhorar o açúcar e o tratamento, e muita gente começou a ficar doente, passando mal, porque as pessoas estavam comprando, médicos estavam dando receitas de Ozempic e Mounjaro sem a pessoa realmente precisar.
E assim, as diretrizes médicas, né, que tem os estudos, eles balizam o nosso funcionamento de trabalho. Não quer dizer que é uma regra, mas é um direcionamento. Então, a gente precisa ter o senso crítico e entender o paciente, o que faz sentido. Quando uma pessoa vai lá e escolhe comprar esse remédio, ela está assumindo o risco dela. E daí você acaba tendo problemas de médio e longo prazo. Por quê? Porque são remédios, como todos, têm efeito colateral. E é coisa séria, né? Você também não pode ser... Você está alterando o metabolismo, o funcionamento do teu corpo. Se você tem uma doença metabólica, é para você que foi criado esse remédio. O Brasil também teve faltou matéria-prima para caneta. Você até tinha substância, mas não tinha aplicador. Então, isso foi mundial, né? A falta foi mundial. Faltou aqui, faltou lá. A gente teve que declinar, você teve que descalonar, ou seja, tive que dar um remédio mais antigo para manter o paciente na linha. É isso que aconteceu aqui então, também. Assim, hoje a gente começa a observar que, assim, o quanto o conhecimento te traz resultado? Tipo, será que ele só traz coisa positiva? Nesse ponto, não. E o pior, assim, o acesso... E olha aqui, vamos combinar que aqui é muito mais difícil você ter acesso a uma série de medicamentos. Sim. Muito mais difícil. Mas, assim, o ser humano é criativo, né? Ele acaba arranjando alternativas para poder fazer isso. Muito mais. Esse tá Como dizem, a NASA tem que estudar, né? Não, eu vejo lá no Brasil, você tem aquela tarja vermelha, venda sob prescrição médica, mas aquilo gastou uma tinta a mais na caixinha. Podia não ter feito aquilo, porque qualquer um consegue comprar, exceto antibiótico e remédios de tarja preta. Aqui é difícil. Não, aqui você tem que passar. Aqui é bem mais difícil. Risieri, eu queria te fazer uma última pergunta. Você, obviamente, você está com a sua carreira traçada, você tem uma carreira muito ilustre no Brasil, continua tendo, e está vindo para cá trazer esse conhecimento seu. Você está passando por esse sistema, essa jornada migratória. Eu queria te perguntar, agora que você parece que está tudo nos eixos, está quase chegando a hora de você vir embora para cá, o que você acha que você pode mais? Olha, Ingrid, eu acredito muito em... Eu vejo assim, os Estados Unidos é um país que eu admiro. A gente está aqui, ele abre as portas para você ter a oportunidade de fazer o que você quiser. Ele te oferece a infraestrutura para o teu crescimento. Então, hoje, assim, eu me vejo começando de novo, com muita empolgação, e sou apaixonado por consultoria. Eu vejo o quanto a gente consegue melhorar o sistema de assistência à saúde, principalmente primária. O futuro da saúde, a medicina 5.0 está em recuperar aquele médico da família, aquela pessoa que você tem o contato dele, aquela pessoa que, caso você precise, você tem um acesso. A prevenção. Então, se eu tivesse falado assim, qual que é o meu propósito de vida? Ajudar pessoas. Como é que eu consigo ajudar pessoas? Se eu consigo prestar consultoria para que a gente melhore a qualidade de atendimento, porque eu converso com pessoas. As críticas pessoais a qualidade do atendimento. Não é a mesma coisa. A qualidade do atendimento não é a mesma coisa. Eu falei, caramba, dá para melhorar. A gente consegue fazer isso. E o que você daria como um conselho para alguém que está assistindo, que seja médico, que está pensando em fazer o que você fez? Olha, sai um pouco da caixa, sabe? O mundo não é isso só que você está vivendo. E às vezes as pessoas falam que tudo é muito difícil. O fácil é onde você está. Se você estiver insatisfeito, comece com um passo. Busque informação. Você está vendo esse podcast? Já faz contato com a Ingrid. Ela já te dá todos o passo a passo. Por que, Ingrid? As pessoas não têm acesso à informação. Parece que está todo mundo falando porque você vive esse mundo de pessoas que já estão atrás. Mas tem uma gama de pessoas inconscientes de que elas podem e que parece, primeiro, é muito caro, é muito difícil, eu não consigo. Cara, é complicado. Mais, né? E também os profissionais que a pessoa escolhe também é importante. Já foram decepcionantes. E o que chega de forma passiva para você, às vezes a qualidade não é interessante. Então, assim, tenha curiosidade de buscar um pouquinho mais de informação. Mas, assim, entenda, se você, o teu grau, eu falo assim, na vida tudo depende da fome. Qual é a tua fome? Está disposto a mudar? Está realmente afim? Porque não tem aquela assim, vou ver para ver se vai dar certo. Não, você vem para dar certo. É verdade. Venha para dar certo. Não pode ter esse pensamento, se der. Não, se já der, deu. A gente volta. Não. Assim, o que a gente faz? A gente afunda o barco
e entra nesse, porque não dá para voltar no barco de trás. Verdade. Entende? Então, não tem essa chance, sabe, de não dar certo. Porque se você tem os seus valores fortes, você está bem decidido, tua família está junto contigo, cara, Deus te abre as portas assim de uma maneira maravilhosa. Então, é valor, família, princípio, uma decisão em conjunto, né? Eu falei, eu paguei escondido, mas a decisão só aconteceu quando ela topou. Por quê? Porque somos um time. E como time, a gente caminha junto. Olha, Rizieri, foi um prazer, adorei o nosso papo. Queria ter mais 2 horas aqui com você, achei ótimo. Te agradeço muito ter vindo aqui. Quem sabe fazemos outra mais adiante, quando estiver já tudo bem, já pronto, tudo já a sua consultoria já bombando. E te agradeço, muito obrigado. E quero falar com as pessoas que estão assistindo, que sigam o nosso podcast, vão lá no YouTube, procurem o Você Pode Mais com a doutora Ingrid, aperte o subscribe e vamos ter muitos mais episódios com pessoas tão interessantes como o Dr. Rizieri. Obrigado, Rizieri, foi um grande prazer. Eu que agradeço, Ingrid, é um prazer estar aqui. Realmente a conversa é fantástica. Muito obrigado. Obrigada a você.